Sabe, em cibersegurança, a gente vive falando daquela ferramenta de IA de última geração ou daquela técnica de ataque super complexa. Mas e se eu te disser que o sucesso de uma operação de segurança inteira pode depender de uma coisa muito mais básica? Uma coisa que, muitas vezes, é deixada de lado? O tal do parsing de logs. Vamos começar com essa frase que é bem forte e vem direto do nosso material base. Ela resume assim perfeitamente o porquê de a gente estar falando sobre isso. Porque toda detecção, todo alarme que poderia salvar uma empresa depende de um processo que acontece bem lá nos bastidores. Pensa só nesse cenário. Um ataque de força bruta está rolando. A prova do crime, a evidência está toda lá, registrada nos logs. Só que no SOC, o Centro de Operações de Segurança, silêncio total. Nenhum alarme dispara. Nada. Como é que isso pode acontecer? É exatamente esse o mistério que a gente vai desvendar aqui. E para isso, a gente vai seguir este caminho. Primeiro, vamos entender o problema, essa falha silenciosa. Depois, a gente vai ver como o parsing transforma o caos em clareza. Vamos conhecer uma ferramenta chamada Grok, aprender a fugir das armadilhas mais comuns e, no final, juntar todas as peças para entender por que parsing é, na verdade, detecção. Ok? Então vamos lá. Primeira parte, a falha silenciosa. O lance aqui não é que faltam dados, muito pelo contrário. Os SOCs hoje em dia estão literalmente inundados de dados. O problema é não conseguir entender o que esses dados estão realmente tentando dizer. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? É a pergunta que tira o sono de qualquer analista de segurança. É o centro de tudo. E a resposta, na maioria esmagadora das vezes, não está lá na ferramenta de alerta. Está um passo antes. O grande culpado, na verdade, é o log bruto, sem estrutura nenhuma. Para um computador, uma linha de texto como falha de login do IP X é só um monte de caracteres. Não significa nada. As ferramentas de segurança precisam de campos estruturados para trabalhar. Elas não leem frases, elas leem dados. E é aí que o parsing entra em cena. Isso nos leva direto para a segunda parte. Se o log bruto é o caos, o parsing é o que traz a clareza. É o processo que pega aquele texto todo bagunçado e transforma em inteligência de verdade, a matéria-prima para qualquer detecção. Mas afinal, o que é parsing? Pensa nele como um tradutor universal. Ele pega a linguagem do log, que é feita para a gente ler, e converte para a linguagem de máquina, que é o que os sistemas de segurança entendem. Ele basicamente identifica e extrai as informações mais importantes dali. E olha só, esse slide aqui mostra essa mágica acontecendo. À esquerda, a gente tem o texto cru, a frase. À direita, a gente tem campos bem definidos com nome e sobrenome. Um SOC não trabalha com a frase failed login from 10.0.0.5. Ele trabalha com event.action e source.ip. Sem esses campos estruturados, não tem alerta, não tem dashboard, não tem investigação, simples assim. E tudo isso acontece dentro de um pipeline de dados. É um caminho de 3 etapas. O log entra, ou input, ele é transformado na etapa de filter e depois é armazenado no output. O parsing é o coração da etapa filter, é ali que a mágica acontece. Se essa etapa falhar, todo o resto do processo já era. Não serve para nada. Beleza, então a gente já entendeu a importância. Mas como é que a gente faz essa tradução na prática? Bom, vamos conhecer a arma secreta de muito analista por aí, o Grok. E calma, não precisa se assustar com o nome. Pensa nele como um conjunto de carimbos ou moldes que servem para extrair os dados de qualquer tipo de log. Resumindo, o Grok é um jeito mais inteligente e, principalmente, mais legível de usar expressões regulares, o famoso regis. Para quem não conhece, regis é uma forma de encontrar padrões em textos. Só que, em vez de escrever aqueles códigos gigantes e complexos de regis do zero, com o Grok a gente usa blocos que já vêm prontos e padronizados. Isso deixa tudo mais rápido, mais seguro e muito mais fácil de dar manutenção depois. Olha só esse exemplo que deixa tudo bem claro. Esse padrão Grok aqui, %w_user.name, está basicamente dizendo para o sistema: ei, encontre a próxima palavra nesse texto e salve ela dentro do campo chamado user.name. E o %IP source.ip diz: agora encontre o próximo endereço de IP e salve no campo source.ip. É como se fosse um preenchimento automático, sabe? Super preciso. Ok, extraímos os dados, mas que nome a gente dá para eles? Se cada pessoa que mexe com os logs chamar o campo de IP de um jeito, source IP, IP origem, client IP, a gente volta para o caos inicial. E é aqui que entra o ECS, o Elastic Common Schema. Ele é tipo a pedra de roseta dos dados de segurança.
Usar um padrão como o USS garante que todo mundo na equipe, e até as ferramentas, falem a mesma língua. O IP de origem vai ser sempre Source IP. E por que isso é tão importante? Porque permite que ferramentas diferentes conversem, que alertas que já vêm prontos funcionem de cara e que correlacionar eventos de fontes diferentes seja muito mais fácil. No fim do dia, padronização é eficiência pura. Bom, a gente já viu o lado bom da história. Agora vamos dar uma olhada no lado sombrio. Esta parte é sobre as armadilhas, aqueles errinhos bobos que podem transformar dados perfeitos em pontos cegos perigosíssimos na nossa segurança. Essa tabela aqui é crucial. Olha só como um erro técnico vira na hora uma falha de segurança. Um padrão de regex que não foi bem feito pode simplesmente ignorar logs importantes, causando uma perda total de eventos. Um simples erro de digitação no nome de um campo, bom, isso pode fazer um alerta crítico nunca disparar. Cada um desses erros cria uma brecha na nossa visibilidade. E agora, para fechar o ciclo, a gente volta para o nosso mistério do início, aquele ataque de força bruta que ninguém viu. Com tudo que a gente aprendeu até agora, já temos as ferramentas para investigar e finalmente entender o que foi que deu errado. Vamos seguir a investigação passo a passo como um analista faria. Pergunta número 1. O log do ataque chegou no sistema? Chegou. Sim, a evidência estava lá. Pergunta 2. O parser conseguiu extrair o IP do atacante? Conseguiu. Sim. E agora, a pergunta-chave, a terceira. O campo foi nomeado do jeito certo? Não. E aqui está o veredito, um erro minúsculo, quase invisível. O parser usou um underline, source underline IP, mas o padrão ECS e a regra de alerta estavam esperando um ponto, source.ip. Por causa dessa diferença de um único caractere, para o sistema de alerta era como se aquele campo nem existisse. O ataque aconteceu ali na cara de todo mundo, mas era completamente invisível para o sistema. O que nos traz de volta com muito mais força para a nossa frase inicial. A falha não estava na lógica do alerta, não. Estava na base, no alicerce em que ele foi construído. A detecção de verdade não começa na regra. Ela começa num parsing de dados limpo, confiável e, acima de tudo, padronizado. Para a gente fechar, fica essa reflexão para todo analista, para toda pessoa que trabalha com segurança. Da próxima vez que um dado bruto chegar no sistema, antes de pensar em machine learning ou em qualquer detecção complexa, a pergunta fundamental é essa. Olhando para esses dados, do jeito que eles estão, daria para construir um alerta confiável? Porque a qualidade de toda a segurança depende inteiramente dessa resposta. Valeu por acompanhar essa análise.